Bem, a gente está de volta, a gente está começando mais um conteúdo aqui no canal Viver Brasil, no programa Saúde e Bem-Estar. Queria agradecer, obviamente, a você que tem acompanhado a nossa programação, prestigiando, comentando e, obviamente, se aproveitando dos conhecimentos de cada participante que a gente tem o privilégio de ter aqui. E nesse momento a gente tem 3 especialistas da área da saúde, 3 especialistas que participam da principal referência que a gente tem no setor, que é a Rede Mater Dei de Saúde, e 3 especialistas fundamentais para o seu dia a dia e para o meu de cada um, que é o Antônio Carlos, cardiologista intervencionista, que está aqui ao meu lado direito, ao Dr. Lúcio Biondi, que é ortopedista, especialista em joelho, que também está fazendo parte deste momento, e, para finalizar, o Dr. Bruno Horta, que é pneumologista geral e está num momento, num período do ano ainda mais procurado. Frio, inverno e por aí vai. Dr. Lúcio, em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada como ortopedista e, a partir dessa sua apresentação, você vai falar um pouco sobre a sua atividade, sobre a sua vida. Eu queria que você falasse, obviamente, sobre o que está acontecendo no universo, nas transformações, seja em tecnologias, seja em novos tratamentos, em relação ao joelho. O joelho é uma das partes mais fundamentais que a gente tem. Eu estava comentando com você anteriormente, eu estava vendo os robôs lá do Elon Musk, e a capacidade, a flexibilidade que ele está colocando no corpo dos robôs, nos joelhos, nos braços, é impressionante. No ser humano, é isso que eu queria que você focasse. Bem-vindo e obrigado. Prazer é todo meu, agradecer o convite, muito feliz em participar. A minha trajetória, eu formei na UFMG em 1995, depois fiz residência de ortopedia no Hospital das Clínicas. Escolhi muito ortopedia por essa questão de estar sempre ligado ao esporte. Eu joguei basquete durante minha vida toda e é um negócio que me atraía. E depois eu fiz especialização em cirurgia do joelho, no próprio Hospital das Clínicas. E isso na década de 90? Na década de... eu terminei a especialização no ano de 2000. Continuei lá como preceptor da residência médica. Depois fiquei um período coordenando o hospital da Unimed, da Contorno, quando abriu. Lá tem muito trauma, né? Muito acidente motociclístico. E em 2014 eu tive o prazer de ser convidado para integrar a Rede Mater Dei, quando iniciou o Mater Dei Contorno, na época, né, da Copa, que inaugurou. Tem sido muito feliz e a gente acompanhar essa evolução da medicina é muito prazeroso, muito interessante. A gente, como na área de cardiologia, ver as mudanças acontecendo, né? Assim, cirurgias que às vezes a gente fazia por via aberta, hoje a gente faz por via de videoartroscopia, procedimentos minimamente invasivos, terapias mais biológicas, né? Nos últimos anos a chegada da cirurgia robótica, né? Então é muito interessante ver essa evolução que vem acontecendo numa velocidade muito grande. Nós temos alguns órgãos aí que são fundamentais, são todos, desde a unha até o cabelo, passando por perna, pé, coração, pulmão, rins, tudo. Toda parte nossa é importante, obviamente. Claro. Mas a gente sabe que, querendo ou não, a gente tem algumas partes específicas. O nosso corpo está suportado, não é pela cabeça, o nosso corpo está suportado prioritariamente pelas pernas, pelo pé, pelo joelho, pela parte ortopédica. Explica um pouquinho para a gente, já que nós estamos falando do joelho, com um especialista em joelho, explica um pouquinho para a gente sobre essa cadeia, essas regiões aí que eu acabei de falar, e como é que elas se conversam, a importância delas no dia a dia e como é que você está vendo essas evoluções. Joelho, pé, essas articulações que a gente tem como movimento da vida, não tem jeito da gente movimentar andando Sim. Sem perna, sem pé, sem joelho, correto? As articulações de carga, né, que a gente fala, são o quadril, né, as coxas femorais, os joelhos e os tornozelos, né? Então são articulações que podem ser sobrecarregadas ao longo dos anos por diversos fatores, às vezes sobrepeso,
excesso de impacto, excesso de atividade esportiva, cirurgias prévias, patologias reumatológicas. Isso aí pode desencadear, às vezes, na patologia mais prevalente que nós temos hoje na ortopedia, que é a osteoartrose, né? O desgaste da cartilagem. É que o famoso, quando o paciente fala assim, doutor, minha articulação está osso com osso, né? Isso. Vamos dizer assim. Pra vocês terem uma ideia, o joelho, a prevalência de artrose da população mundial, no joelho especificamente, é em torno de 5% da população, é muita coisa, né? Então, isso aí realmente, de longe, é uma das patologias mais... da população mundial vai ter artrose do joelho. Varia, as estatísticas variam entre 4% e 7%. Então, é uma patologia muito prevalente que a gente atende muito no consultório, né? Então, talvez seja interessante a gente ter esse olhar mais específico, no sentido de tentar prevenir, tentar ajudar os pacientes a prevenir lesão, né? A ter uma qualidade de vida saudável, no sentido de fortalecer a musculatura, evitar excesso de peso para não sobrecarregar a articulação. Você tem os problemas pontuais, que você pode... problemas criados por uma queda, Sim. por uma batida, mas você tem também os problemas naturais. E aí eu te pergunto, quando é que esse movimento do corpo vai perdendo energia? Eu acho que, se a gente for olhar nosso dia a dia do consultório, são 3 grupos principais aí de patologias, né? Primeiro, as patologias degenerativas, igual eu já disse, né? A osteoartrose, as degenerações articulares. Essas degenerações articulares aí, elas têm a ver com idade? Também, principalmente a maioria das pessoas que têm artrose, elas vão desenvolver depois da 5ª, 6ª década, né? Ok. Para a pessoa, para desenvolver uma artrose muito precoce, ela tem que ter tido alguma patologia na infância, por exemplo, uma patologia reumatológica, uma infecção articular, uma sequela de trauma, uma fratura, uma lesão ligamentar, alguma coisa nesse aspecto aí. Escuta só essa certeza no mercado livre de energia. Comprar energia de empresas sólidas ainda é melhor garantia de fornecimento e preço. A CEMIG é a empresa no mercado livre de energia que mais vende no Brasil. Com certeza, um grande sinal de solidez. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas, nenhuma surpresa. Um outro grupo no consultório que é muito frequente é a traumatologia ortopédica, né? Que aí são, igual você falou, as fraturas por acidente automobilístico, de moto, as lesões de ligamento, né? Que é tão comum, tão falado aí nos jogadores, tão veiculado, né? Na imprensa, cruzado anterior, menisco, né? A lesão do Leibach. A maior referência de cuidado de porrada desse tipo é o João 23? Sim, o primeiro atendimento, né? Quando paciente grave, trauma complexo, vai primeiro para o João 23 para de lá ser drenado para os outros serviços, né? Entendi. Tá, mas aí eu te faço uma pergunta. Por exemplo, tecnologias. O que a gente tem de tecnologias que estão suportando e que estão ajudando essa história de joelho, de mobilidade, de conforto nos equipamentos de carga? Hoje em dia, nas últimas décadas, a gente começou a descobrir algumas medicações que podem ajudar a proteger a cartilagem, que a gente chama de nutracêuticos, né? Por exemplo, glucosamina com chondroitina, diacereíno, colágeno tipo 2, né? Colágeno hidrolisado, não hidrolisado. Cúrcuma atua como um anti-inflamatório natural. Isso ajuda, é uma coisa que veio para somar. A medicina regenerativa, né? Que o pessoal chama de ortobiológicos. O ácido hialurônico, que melhora a qualidade do líquido sinovial, melhora a lubrificação do joelho, pode dar um conforto em pessoas com osteoartrose. Isso tudo foi chegando nas últimas décadas. 20 anos, é isso? Isso. Está se estudando muito essa questão de tratamentos biológicos, derivados de sangue, mas isso ainda está um pouco em caráter de pesquisa, ainda não é regulamentado pela Anvisa, nem pelo Conselho Federal de Medicina, mas nós estamos caminhando para isso. E os procedimentos cirúrgicos cada vez menos invasivos, né? A pessoa tirava um menisco na década de 70 e ficava 6 meses engessado, cirurgia aberta, né? E evoluía com hipotrofia muscular, rigidez. Hoje você faz uma artroscopia com anestesia local, sedação, o paciente vai embora 4 horas, 6 horas depois do hospital andando. No dia seguinte pode até dirigir, dependendo do procedimento, né? Então são procedimentos cada vez menos invasivos.
As reconstruções ligamentares, ligamentos cruzados também a gente faz através de vídeo, né? Utilizando a tela da televisão, você não precisa de abrir tanto a articulação, a reabilitação cada vez mais precoce. No caso das artroses muito avançadas, os pacientes que necessitam de colocar prótese, nos últimos 2, 3 anos chegou essa tecnologia da cirurgia robótica, que tem nos ajudado muito na precisão dos procedimentos, tornando esses procedimentos mais precisos, com mais segurança. A tecnologia que veio somar muito aí para o arsenal do cirurgião de joelho. E de quadril também o robô faz, artroplastia de joelho e quadril. Doutor Bruno, doutor Lúcio, em relação a momentos, e aí eu estou falando por conta desse período que a gente está. Frio, calor, neve, chuva, tem alguma coisa a ver? Tem alguma influência? Nessas articulações, né? Todos os pacientes, geralmente, eles relatam que no período de frio dói mais, né? Então, assim, não tem uma coisa tão exata, mas tem algumas possibilidades que tem alguma evidência científica. Por exemplo, no período de frio você tem uma diminuição da pressão atmosférica, e isso faz com que haja expansão de tecidos moles, líquido sinovial, cápsula articular, isso pode estender as terminações nervosas, levar a dor. No período de frio você tem uma vasoconstrição, né? Os vasos ficam mais comprimidos e uma contratura muscular involuntária para tentar reter calor. Isso pode irritar as terminações nervosas também, gerar mais dor, principalmente pacientes que já têm artrite, né? O líquido sinovial com a temperatura mais fria, ele fica mais viscoso, então ele lubrifica um pouco menos a articulação. A temperatura fria pode também irritar essas terminações nervosas, tornando as pessoas que já têm a patologia ficar mais suscetível a ter dor. Então, realmente tem uma certa correlação científica, sim, dos períodos frios fazerem com que a pessoa sinta mais dor articular, principalmente as pessoas que já têm a patologia crônica, né? Artrite, artrose, enfim. Doutor Lúcio, uma outra questão que eu acho que é fundamental para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que está nos assistindo, é em relação a atividades físicas. E aí eu vou pedir também para que nessa questão das atividades a gente tenha os comentários do Dr. Antônio Carlos, que é cardiologista, e do Dr. Bruno, que é pneumologista. Mais do que um ou outro, se você fosse recomendar para uma pessoa que está começando as atividades físicas, então ela está parada, ela não está fazendo nada nesse momento. Ela está vendo o programa, observando que tem muita coisa para fazer, é importante ela fazer práticas esportivas, físicas. O que você sugere para uma pessoa que está iniciando? E aí eu estou falando, vou pedir 2 referências, de um cara de 30 a 50 anos e um outro de mais de 60. Como é que você iria ilustrar uma recomendação pensando na sua atividade de ortopedista para essas pessoas? Uma de 30 a 50 e a outra com mais de 60. Eu acho que é fundamental se mesclar os 2 tipos de atividade, né? A atividade de ganho de força muscular, seria tipo uma academia, um pilates, uma coisa nesse sentido, e a atividade aeróbica, que pode ser com impacto, se a pessoa não tiver problema articular, um impacto leve, uma caminhada, iniciar um trote, uma corrida, e atividades aeróbicas sem impacto, uma bicicleta, né? Uma natação, esse tipo de coisa. Eu acho que é interessante essa questão, principalmente a pessoa depois dos 60, procurar o cardiologista, né? Para fazer um check-up, ver se não tem nenhuma obstrução, se está tudo ok, né? Sempre com a orientação e procurar um profissional da área, né? Professor de educação física, para iniciar uma ficha. Eu sempre coloco para os pacientes que vão começar, iniciar com a carga leve, aumento gradual, né? Não é querer recuperar o tempo perdido e ir a 100 por hora, então começar de uma maneira organizada e ir numa crescente, evoluindo passo a passo, e com isso a chance de ter sucesso é muito boa. A pessoa, para começar e para praticar o esporte com tranquilidade, para não ter problema cardíaco, para não ter problema de falta de ar, que você pode falar depois, mas no cardíaco aqui, tendo essa receita aí de 30 a 50 anos de idade e depois acima de 60, 70, como é que você, como cardiologista, complementa a fala do Dr. Lúcio? E pergunta para ele também. Claro que as patologias cardíacas, os riscos que as pessoas correm, advém muito da idade. Eu costumo falar assim, você com 15 anos você não vê ninguém com infarto. Mas se você tem 60 anos, você já viu muito colega seu com infarto. A doença está relacionada com a sua faixa de idade.
Qualquer tipo de atividade física que você for fazer hoje, inclusive com pacientes jovens, você precisa fazer uma avaliação cardiológica. Ainda não te contaram uma grande certeza no mercado livre de energia. Na hora de comprar energia, quem for atendido por especialistas vai fazer os melhores negócios. A Energia Livre CEMIG tem consultores especialistas no assunto para você fazer o melhor negócio e ainda receber todo o apoio na migração. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Frequentemente a gente vê na imprensa aí atletas, né, jogadores de qualquer tipo de esporte que tem morte súbita fazendo esporte, que existem algumas patologias cardíacas que são congênitas, adquiridas do nascimento e que manifestam precocemente na vida. E o primeiro sintoma de alguma dessas patologias pode ser a morte súbita. Então você tem que fazer uma avaliação cardiológica independente da sua idade para fazer atividade física ou no dia a dia ou principalmente atividade física a nível competitivo. Até porque tem vários atletas aí que aos 30, 40 vai para o bueiro, né? Inclusive mudou o protocolo. Antigamente uma consulta no consultório, um eletrocardiograma era o suficiente para a imensa maioria das pessoas. Hoje você tem que fazer alguns exames adicionais para você ampliar a sua possibilidade de diagnóstico, você não, entre aspas, deixar passar alguma patologia que pode ter risco. Não, um caso que ficou famoso disso, o Agüero, né, que era da seleção argentina, teve que interromper a carreira precocemente, por isso, né, essas arritmias. Sim. Então você tem que fazer realmente a avaliação cardiológica prévia a uma atividade física. Pulmão, respiração, cadê? É muito importante, porque para equilibrar essa atividade física, você tem que ter os 3 sistemas, como eu bem falei há pouco. Se você tiver alguma limitação respiratória, não vai desenvolver em termos físicos, em termos musculares, não vai ter condição do paciente adiante. É importante a gente conhecer e individualizar esse paciente com a sua história, com o seu passado, com o reconhecimento que teve ou não teve uma asma no passado, com o seu histórico de cigarro ou não, e com mais idade, mais ainda com doença respiratória. Né? O Lúcio chamou bem a atenção do educador físico, né? Para as doenças respiratórias, Lúcio, quando eu estou diante com alguém com patologia, aí eu recomendo já o fisioterapeuta respiratório, sim, porque aí o trabalho é identificar a patologia junto com a atividade física. O educador físico conhece aquele cenário de condição respiratória adequada, mas ele não consegue individualizar aquele paciente que tem doença, que traz alguma particularidade. Então, a dica que eu dou é conhecer a saúde respiratória. Uma boa avaliação, uma boa triagem, uma boa entrevista médica pode trazer entendimento e direcionamento para esse caso. Então, a escolha do esporte também importa demais para o desempenho do paciente e para o desempenhar do paciente. E o pior cenário é ele ter uma doença respiratória oculta que ou não permite desenvolver ou oferece risco para ele de broncoespasmo ou de alguma situação que possa ser também ameaçadora da vida e delicada. Você foi falar aí, eu só vou fazer questão de te provocar mais um pouquinho. Você falou da escolha dos esportes. Eu sei que existem alguns com características assim no assado. Eu também não sei se é verdade, eu não tenho conhecimento profundo da medicina, provavelmente. Mas, vou te perguntar, o que você me fala da natação e o porquê que ela tem essa importância maior na questão da respiração, na capacidade de oxigênio, né? Não sei, eu queria que você falasse. Vou falar junto do Dr. Beires, mas é um baita de um esporte aeróbico, de criação de muita demanda respiratória, de um treinamento respiratório. A natação? Muito importante, a natação. Então, ela ganhou essa notoriedade por conta disso. Ela exige um condicionamento respiratório muito adequado e um treinamento respiratório muito adequado. Haja visto até porque, em alguns momentos, você interrompe a respiração, faz o esforço e retoma. E ela ganhou essa notoriedade. Na evolução do tempo, né, as piscinas eram de cloro, e a gente tinha uma certa reticência, porque alguns pacientes, o próprio cloro era um agressor para ele. Hoje, com as piscinas mais modernas, menos cloro, mais recursos de salinização ou de ozônio, a gente tem tido muito menos essa agressão e os pacientes têm tolerado mais ainda exercícios. Mas a minha visão do esporte, e aí você com toda a liberdade pondera, claro, é que o esporte que vale é aquele que você está a fim de fazer, que você se propõe a fazer, que cabe no seu interesse. Porque você precisa de longevidade nele, você precisa de intenção. Então,
não podemos ficar fechado e entender, fechando, né, o raciocínio, que só a natação é alternativa. A natação é uma muito boa alternativa, mas ela cabe se essa for a sua aptidão. Se você tiver aptidão por outro esporte, vamos lá, ele é bem-vindo e ele vai me agregar valor. Eu brinquei com você mais cedo, o esporte é tão importante nas doenças respiratórias, não assusta. A gente tira o paciente, dependendo da situação, de lista de transplante por condicionado do ponto de vista respiratório. A melhora muscular, a melhora cardiovascular e a condição desse paciente, muitas vezes, é incrível e é surpreendente. De tal forma que eu não posso conviver com a saúde respiratória sem o esporte, sem que o joelho esteja adequado, sem que o cardiovascular me acompanhe, sem que eu tenha condições de oferecer toda a estrutura para considerar aquele paciente em bom tratamento. Falando da natação, do oxigênio, da capacidade, eu vou te fazer uma pergunta para acabar com a minha curiosidade. Eu fico vendo filme, fico vendo imagens e fico curioso. E imagino que as pessoas também devem ficar muito curiosas. Qual que é a capacidade máxima que o ser humano tem para ficar debaixo d'água? Para ficar debaixo d'água, imerso. 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos? Eu não sei se deve estar lá no Guinness, eu vou brincar. Mas isso, na verdade, é treinamento, né? Tem gente que fica 7 minutos. Tem condição? Tem condição, tem. Isso, ele vai acertando o metabolismo e ele vai equilibrando. Então, É verdade, o cara pode ficar 7, 8 minutos debaixo d'água. Eu não tenho precisão do prazo, para ser sincero. Mas isso é muito estudado. Acima de 5 minutos deve ser muito incomum. Isso é muito estudado. E isso foi feito várias estratégias de treinamento e de estudo para a gente poder... isso, né? Mas isso varia muito. O tempo de apneia, que a gente chama essa interrupção respiratória, varia com o seu VO2, sua capacidade de manter o oxigênio e de consumir o oxigênio. Algumas pessoas são mais consumidoras de oxigênio, tem um VO2 mais baixo. Outras pessoas consomem menos e essas pessoas toleram mais tempo. Então, isso é o treinamento da pessoa, porque a fobia também interrompe esse prazo, a pessoa vai se sentindo incomodada ali. E a capacidade dele de equilíbrio junto ao treinamento. Eu falei da natação, mas está vinculado também à corrida. Um cara que faz uma maratona lá de 3, 4 horas, aqueles que fazem triatlon, Ironman. 10, 20 quilômetros nadando, 70 quilômetros 4 horas correndo. Pois é. Então, o corpo realmente é uma máquina muito poderosa, né? Confira essa certeza no mercado livre de energia. Antes de mudar para o mercado livre de energia, pesquise se a empresa escolhida é confiável. A CEMIG é a empresa que mais tem clientes no mercado livre de energia no Brasil. Se tanta gente confia, você pode confiar também. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. E ela tem que andar assistida nos seus vários ambientes, nas suas várias áreas. Doutor Lúcio, para finalizar, o que você tem de mensagem de direcionamento para a pessoa que quer manter o seu joelhinho funcionando, sem problemas, Tem água no joelho, não tem? Não tem essa história? Tem água no joelho? A água no joelho é o derrame articular. Todo mundo tem um líquido dentro do joelho, que é o líquido sinovial, só que ele é uma quantidade pequena. Quando você tem alguma patologia dentro do joelho, por exemplo, uma lesão intrínseca, uma lesão na cartilagem, uma lesão no menisco, ou um processo inflamatório, quem tem uma artrite reumatoide vai ter uma sinovite, né, uma inflamação da membrana sinovial, ou num processo infeccioso, como se fosse uma defesa do organismo, a membrana sinovial, como se fosse um carpete que forrasse a articulação, ela aumenta a produção do líquido sinovial, como tentando defender ali o joelho, é o que causa o derrame articular, que é o famoso água no joelho. Então, sempre que a pessoa está com o joelho inchado, realmente tem alguma coisa a ser tratada mesmo. Cálcio. Cálcio é bom para combater a osteoporose, não para cartilagem, é para o osso ficar mais forte, principalmente depois da menopausa nas mulheres, né, que tem osteoporose, osteopenia, para prevenir fratura. Além de cálcio? Vitamina D. Hoje em dia tem medicações alendronato, tem medicações venosas que a pessoa faz, que pode fazer 1 ou 2 vezes por ano para melhorar essa massa óssea, vamos dizer assim. Ele atua direto no enrijecimento na melhora da massa óssea, na densidade óssea, para prevenir fratura. Tá claro. Dentro do que a gente falou,
nesses últimos tempos aqui. Você quer fazer algum comentário na questão da respiração que o doutor Bruno colocou? Eu acho que o importante que o Bruno comentou, e ele também comentou antes, o Lúcio, a atividade física é essencial. Hoje a pessoa tem que, se você fala em natação, e tem gente que não sabe nadar, tem medo de piscina, né? Então, se você fala com ele que tem que fazer algum esporte aquático, ele não vai fazer nada, porque o médico falou isso, né? Então, eu acho que o importante é ter algum esporte que goste, mas é essencial hoje que tem algumas associações cardiológicas que recomendam não só o exercício aeróbico, né? Correr, nadar, andar de bicicleta, etc., mas também a atividade de fortalecimento muscular. Combate à sarcopenia. Então, você tem que fazer as duas coisas. Não adianta você ir na academia e ficar só na esteira ou ficar só levantando peso. Você tem que fazer as duas coisas, tem que ser associado. Doutor Lúcio, para finalizar, em relação ao momento de entender realmente como é que vai ser a evolução da vida da pessoa no que diz respeito às capacitações dela de se mover, de andar e por aí vai. Falando sobre uma parte que é vital, que é para dar vigor ao longo do tempo, a prática esportiva, a prática física. Ao longo de 7 dias de uma semana, o que você entende que é razoável para uma pessoa praticar se movendo 2 vezes, 5 vezes, 7 vezes por semana? O que você acha que é razoável para uma pessoa realmente colocar isso como premissa da vida dela? Ela pode fazer, primeira coisa que os colegas falaram, assim, tem que fazer uma coisa que ela seja prazerosa. A pessoa fala, o que eu vou fazer? Mas o que você gosta? Tem que ser uma coisa que vai fazer parte da rotina dela. O dia que ela não for, ela fala assim, hoje eu não vou poder ir. Agora, ela pode fazer atividade 7 dias por semana, mas de maneiras diferentes. Ela pode fazer, por exemplo, uma academia de membro inferior 2 vezes por semana, ou 3, uma academia de membro superior, abdômen, outras 2. Aí um bom professor de educação física, um bom personal vai saber mesclar e dosar isso aí e intercalar com exercícios aeróbicos, por exemplo, né? Uma caminhada, uma corrida leve. Então, isso aí não tem limite, desde que seja com bom senso e bem administrado por um profissional competente. Tá claro. Eu acho que a gente teve boas lições aqui sobre essa questão ortopédica, de joelhos, de mobilidade, escutando 2 outras variações, como é o caso do Dr. Bruno, que é pneumologista, e do Dr. Antônio Carlos, que é cardiologista intervencionista. E o nosso foco da conversa desses últimos minutos, o Dr. Lúcio Biondi, que é ortopedista, especialista em joelho da Rede Mater Dei. Queria agradecer aos 3 e a gente volta com um novo conteúdo do Saúde e Bem-Estar, levando conhecimento, informação e solução para a sua vida, em alguns instantes.